Alô, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, todos aqueles que, através desse vídeo, podem me escutar ou ouvir o que eu vou falar aqui. Desejo a paz do Senhor e as mais ricas bênçãos de Deus na vida de cada um. E da Igreja de Deus que permanece fiel ao Senhor. Gostaria de falar a respeito do povo de Deus, do crente, do servo do Senhor que é fiel ao Senhor, que estão divulgando, tenho visto muita divulgação a respeito do vírus, do coronavírus, e falando o que ele está causando na vida das pessoas, causando até mesmo a morte, mas estão se esquecendo de falar e dizer que Deus pode nos guardar, pode nos proteger deste vírus. Os crentes, os servos de Deus não têm que temer. A palavra de Deus diz que nós devemos descansar no Senhor. Então, vamos permanecer com uma fé firme no Senhor e vamos nos recordar dos servos de Deus do passado. Vamos começar por Noé, que Deus o chamou para construir a arca e ele, pela fé, construiu a arca e sabia que Deus podia livrar ele do dilúvio. Vamos falar também de Abraão, que pela fé foi à terra que Deus tinha prometido a ele, separando ele da família, e ele permaneceu firme na fé. Deus prometeu que dele ia fazer uma grande nação, maior que as estrelas do céu. E a gente viu e está vendo que está se cumprindo, que Deus tem cumprido suas promessas. E ele permaneceu firme no Senhor com a sua fé, que tanto é conhecido como Abraão, o pai da fé. Vamos falar também de José, que foi vendido para o Egito e permaneceu firme na fé, não desanimou, e o Senhor o livrou de todos os males, dando a vitória. Vamos falar de Jó, que foi praticamente consumido pela enfermidade e não se importou com a sua saúde, a sua vida, mas permaneceu firme no Senhor, com a sua fé inabalada, e Deus deu a vitória. E inclusive deu a vitória e deu em dobro tudo do que ele tinha e muito mais, porque foi fiel até Deus achar ele aprovado. E vamos continuar falando aí a prova de Daniel dentro da cova dos leões, que permaneceu firme, Deus guardou ele da morte. Dos amigos de Daniel sendo lançado dentro da fornalha, e disseram ao rei que não iam se prostrar diante da estátua que o rei da Babilônia tinha feito. Permaneceram firmes na fé e sabiam que Deus podia guardar. E disseram ao rei que Deus podia livrar eles do fogo da fornalha. Mas se Deus não os livrasse, eles mesmo assim não iam se prostrar diante da estátua que o rei tinha construído. Isto é pela fé, somente pela fé eles tiveram a vitória no Senhor e eram fiéis ao Senhor. E também podemos falar de vários outros, né? Temos tantos exemplos que Deus deixou para nós e para nós, né, seguir também firmes na fé, sem vacilar. Vamos falar de muitos outros profetas, vamos falar de Paulo e Silas, que estavam dentro da prisão, e houve aquele terremoto que destruiu aquela prisão, caindo as cadeias que o prendiam, as correntes, caindo as portas, destruindo toda a prisão, e mesmo assim permaneceram firmes no Senhor com a fé inabalável. E assim nós, como igreja, devemos permanecer firmes no Senhor. Não podemos vacilar. Não vamos agir que nem os homens que foram enviados por Josué
para espiar a terra prometida, que eram 12, e 10 deles vieram espalhando más notícias ao povo, desanimando e falando que já estavam derrotados. Vamos agir como Josué, como Caleb, que vieram e disseram, e falaram ao povo, dizendo que Deus já tinha dado a vitória na mão deles. Permaneceram firmes na fé, confiando no Senhor. E este mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, meus irmãos. Nós não podemos, como igreja, como servos de Deus, deixar de anunciar as maravilhas do Senhor e permanecer na fé, sabendo que Deus pode guardar todo aquele que é fiel ao Senhor. Todo aquele que for fiel, o Senhor livrará de qualquer vírus, de qualquer enfermidade, de qualquer problema e dificuldade. O Senhor é maravilhoso. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós, Ele nos guarda, Ele nos lava e nos protege de todos os vírus. Nós temos que anunciar isso para as pessoas que não conhecem a Deus. Nós temos que ser testemunhos vivos das coisas que Deus tem feito na nossa vida. E permanecer como a nossa fé como um monte de Sião, que não é abalada. E Deus cuidará de nós e Ele nos dará a vitória. Ele é fiel, Ele é poderoso para nos guardar. Glória ao Senhor. Vamos em frente, meus irmãos, não vamos desanimar. Vamos ficar firme, confiando no Senhor e deixar que Deus nos use para anunciar esta palavra maravilhosa de salvação que Jesus veio nos dar, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos como igreja permanecer firme no Senhor, de mãos dadas, orando um pelos outros, ajudando um ao outro na fé, fortificando, falando palavras de ânimo e de coragem. Não de desânimo, não de fracasso, mas somente de vitória. Vamos tomar posse do que Jesus nos deu. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então, nós temos que confiar no Senhor. Nós não podemos desanimar. Firme em fé. Não estou falando isso simplesmente para tentar animar alguém ou como palavras que saem em vão da minha boca. Não. Estou falando isso porque eu confio no Deus vivo, sei que Ele, em nome de Jesus, já nos deu a vitória. Porque aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor e aquele que é fiel ao Senhor, Ele não desampara. Eu já faz 21 anos que eu estou aqui na América, na Flórida, e o Senhor até aqui tem me sustentado, tem me dado as vitórias que eu preciso. Tem mais vitória ainda, estou esperando mais de 21 anos já, por algumas vitórias. Mas sei que o Senhor vai me dar, porque Ele é fiel. Já me deu muitas, mas essas, tem umas que já faz 20 e tantos anos que está. E o Senhor está me provando. E eu quero passar aprovado. E este vírus que está no mundo todo pode também ser Deus permitindo para que a igreja venha a ser provada nesta hora. E somente os fiéis e aquele que permanecer firme na fé vai passar como o ouro provado no fogo. É assim que Deus está fazendo com a igreja dele. Então vamos permanecer firmes para que o Senhor nos encontre aprovado. E depois de aprovado, Ele vai nos dar o galardão. Glória a Deus. Espero que essas palavras possam vir ajudar algumas pessoas que viram a escutar este vídeo, venham animar e dar força, permanecer firme no Senhor, porque Ele é fiel. Glória para sempre, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos com as mais ricas bênçãos, dando força, dando vitória e dando fé necessária para nós todos sairmos aprovados. Em nome de Jesus. Amém.